Ô, Tardelli, você vê aí como você recebe agora essa nova linha aí da defesa de Mauro Cid, né, do advogado, novo advogado, dizendo: meu cliente cumpriu ordens, não sabemos de quem ainda, mas já diz assim: meu cliente não é culpado. E Frederico Wassef disse: também alguém me mandou fazer, mas não foi Mauro Cid nem Jair Bolsonaro. Então, o novo advogado do Cid é, sem dúvida, eu creio, um dos maiores advogados do Cone Sul. O professor César Bittencourt, ele é o professor de todos nós, né? Ele é um ferrenho crítico desde o primeiro momento da delação premiada e, que ironia, poderá ter que usá-la como mecanismo de defesa do seu cliente. Agora, ele toca num assunto muito interessante, que é a obediência hierárquica. Quem responde no caso de obediência hierárquica? Eu não consigo ver, aliás, eu tô acordando todo dia mais cedo, viu, Poit? Porque eu não quero perder a prisão ao vivo do Bolsonaro, que eu acho que é questão de dias. Certo? Bolsonaro está numa situação em que ele poderá ser preso a qualquer momento. Por quê? Por quê? Por quê? Porque todos os indícios caminham, não como se ele fosse aquele que não soubesse de nada. Como que alguém não sabe de nada é beneficiário de tudo aquilo que sabem do que estão fazendo por ele, né? Todo mundo comete dolo, menos ele, que é o único beneficiado. Ele recebeu em dinheiro parte das joias. O Mauro Cid fala pro pai dele, a dupla Agente 86, certo? Eu fiz até a conta das 198, não é, professor? Os dois agentes do 86 que se fotografam na missão secreta, que trocam e-mail, que mostram a comprovação do depósito em conta. A situação do Bolsonaro, a prova contra o Bolsonaro é documental. O que ele quiser dizer, olha, não sabia de nada, é ele que fique dizendo. Mas é impossível a gente crer que ele não soubesse de nada, todos em torno dele soubessem para dar dinheiro para ele. Seria algo a se imaginar, se ele não soubesse de nada, se os seus assessores se locupletassem e ele não. Agora, é o primeiro caso no direito penal em que alguém se locupleta sem saber que está se locupletando. Claro que ele é o chefe, e não é só de peculato. Existe uma ampla organização criminosa aí. O que o professor César Bittencourt está apontando, ele está apontando a obediência hierárquica. A obediência hierárquica ela é um instituto que foi criado e foi mitigado um pouco exatamente durante o regime nazista. Olha que coisa. A ordem manifestamente ilegal, certo, poderia não ser cumprida. Poderia não ser cumprida. Você está falando de Mauro Cid. De Mauro Cid. De quem ele recebeu a ordem para vender aquela joia? Não pode ter sido do dono da joia, do Tem até árabe. uma máxima entre os militares que a ordem ilegal não se cumpre, não é isso? Sim, mas o que é a ordem ilegal? A ordem ilegal é aquela ordem que está absurdamente... Vai lá e mata aquela criança. Sobe no morro e mata aquela criança. Isso é uma ordem ilegal. Certo? Certo. Agora, transacionar uma joia... Porque o que o Bolsonaro fez? Ele pegou um quadro que estava na parede, vendeu o quadro, botou o dinheiro no bolso. Não tem muita diferença. Ele não pode dizer: puta, eu não sabia que esse quadro não era meu, rapaz. Ah, que não me diga isso. Ora, por favor, Bolsonaro. Mas existe essa tentativa, te interrompendo de novo. Existe uma tentativa... O advogado dele, que recuperou a joia, é o primeiro advogado do mundo que, ao invés de receber dinheiro do cliente, gasta dinheiro com o cliente. Também é o advogado que deveria ser uma instituição. Ele é um assistente social, ele não é advogado. Né? Olha, eu percebi que o meu cliente estava enroscado, corri para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União que não era para ele. A história dele não se sustenta dessa maneira porque ele precisa dizer quem falou para ele onde estava o relógio, a quem foi vendido. É lógico. E aí ele disse que recebe ordem, mas não de Bolsonaro nem de Cid. E se a ordem fosse para ele, tudo bem. Mas não é. Ele foi até os Estados Unidos, viagem que ele negou. Ele nunca tinha visto aquele relógio. Aí ele começa: não, eu fui mesmo, mas eu fui por minha conta para salvar uma determinação do Tribunal de Contas da União. Não, esse advogado, cara. Nós estamos aqui, eu tenho aqui um colega advogado. Eu nunca vi na minha vida advogado gastar dinheiro assim com o cliente.
tão despretensiosamente. É. E, aliás, eu trouxe aqui, olha, eu entendi por que ele assinava tudo com BIC. Porque de ouro ele vendia. Só sobrou a BIC para ele, né? Ele tinha que fazer isso mesmo, né?